Olá, está começando mais um Região em Destaque, o podcast da Granfolis. Nós destacamos a gestão municipal dos nossos 22 municípios, ações que são modelos para outros municípios e, por que não, para o estado, para o país, enfim. E também pessoas que fazem a sua parte, que dedicam parte de suas vidas para o bem comum, para melhorar a qualidade da vida das pessoas. E foi graças ao nosso diretor executivo, Mário Banhatti, que eu recebo hoje, nós convidamos o professor José Luiz Crivellati Abreu. Ele é psicólogo em saúde coletiva, professor de algumas universidades. Vocês, a partir de agora, vão saber, vão entender por que ele está aqui. Ele tem um papel muito importante em algumas mudanças que aconteceram na capital do estado, Florianópolis, e que pode, sem dúvida alguma, servir de modelo para outros municípios. E, acima de tudo, falarmos sobre esse comportamento de todos nós em relação a coisas simples, como, por exemplo, os resíduos, né? O nosso lixo. O que fazer com ele, como tratamos esse lixo e o próprio meio ambiente. Obrigada, professor, por estar aqui com a gente. Eu sei que essa agenda aí não é fácil, mas que bom que o senhor está aqui conosco. E agradecer a gentileza do convite, agradecer a Maria Helena, agradecer ao Mário Banhatti também, que é um amigo de muitos anos e que também militou e milita ainda em favor da qualidade de vida. Tenho que pedir desculpas que eu estou um pouco resfriada, né? Uma gripe esquisita pela cidade. Né? Então, não, esse tempo, a gente olhando lá fora e chove, faz calor e faz um pouquinho de frio no ar-condicionado, né? Então, isso é normal. Mas me conta um pouquinho dessa sua vida. Porque é meio esquisito falar psicólogo e solução para os resíduos sólidos urbanos. Né? Não dá para entender muito. Já explica então de saída. Não, porque não é da tradição brasileira pensar que os psicólogos lidam com o comportamento onde quer que onde quer que ele aconteça, né? Então, porque a gente acha que você só tem o foco naquele paciente, aquela pessoa. Ou no hospital. Mas né? Essa pessoa é o produto de um meio. Exatamente. É uma história que se prolonga ao longo do registro, né? No tempo histórico, né? Pré-história só existe como pré-história porque não tem registro gravado daquilo. Só vou pedir para o senhor chegar um pouquinho mais à frente para o seu áudio ficar bem bom. Obrigado. Me falta a prática desse estúdio aqui. Imagina. E me esqueci de agradecer também a equipe que está atrás das câmeras pela gentileza. Então, veja, tudo que acontece conosco depende do que fazemos, do que pensamos. Primeiro do que pensamos, depois do que fazemos. Então, a psicologia tem um campo vastíssimo, desde a parte de psicologia organizacional, a psicologia hospitalar, a psicologia e criança, desenvolvimento infantil, escola, etc. E alguns, uma minoria, se dedica à psicologia ambiental, né? Que é esse caso de psicologia e saúde coletiva, no que concerne a nossa população humana, e também na preservação dos recursos naturais, que acaba sendo a preservação do nicho, do habitat, e, afinal de contas, das características saudáveis e adequadas daquele contexto ali, onde nascemos, crescemos, nos tornamos população, e temos os filhos, netos, bisnetos, etc. E assim vai a roda da vida. Né? Então, procurei trabalhar com isso por gosto, em primeiro lugar, pela vida em geral, né? Com todas as formas de vida, e tenho desenvolvido desde 1981, 82, um trabalho que se aplicou, começou, na realidade, a partir de um posto de saúde policlínico grande. Isso em São Paulo, né? Pelo que eu li a seu respeito, em São Paulo. Naquela época eu estava no doutorado. Então, havia um lugar lá, chamado Educandário, que havia uma população de 9.800 pessoas, cerca de 4.500 crianças, todas infestadas, todas com problemas de verminose, micoses, infestação de mucosa, problema gravíssimo de saúde pública. E eu trabalhava nesse posto de saúde. E o pessoal do serviço social, 2 assistentes sociais, me perguntaram, gostaria de ir lá visitar esse lugar? E fui. E de lá saiu um modelo de trabalho, que acabou sendo um protótipo, com a criação de uma solução para aquilo, porque, como era uma situação irregular, a subprefeitura de São Paulo, que era do Butantã, não tomava conhecimento.
E o resultado daquilo era todo esse problema aí de saúde que aparecia nos prontuários do posto de saúde. Então, comecei a conversar com um líder comunitário lá. É uma situação, eu vou ser bem rápido, mas é muito curiosa a minha vida, porque você tem que fazer vínculo com aquelas pessoas. E são pessoas muito diferentes da gente, classe média. E isso fez com que me levasse a tomar cachaça às 9 horas da manhã, porque se eu não tomasse cachaça, como é que eu seria aceito? Não conseguiria interagir. Exatamente. Então, tem que ser reconhecido como um igual, na medida do possível. Né? Então, qual era o problema? Era flagrante. Lixo para todo lado. Né? Galinhas, cachorros, moscas em profusão, esgoto a céu aberto. Um lugar de alta insalubridade. O resultado estava lá, a gente chama de variáveis dependentes, né? Os fenômenos que acontecem em decorrência de algo. Isso é uma realidade em diversos lugares, infelizmente, do nosso país. Lá foi possível solucionar, minimizar? Minimizou-se e muito. Né? É claro que precisou uma série de um apoio do poder público, sim, porque naquela época o que acontecia? Havia a necessidade de pagamento e havia o reajuste semestral. Isso aí foi na década de 80, muito tempo atrás. Então, através da União de Moradores, se contrataram 2 pessoas desempregadas lá pela associação, e a Interpa, que é a empresa que fazia a coleta de lixo naquela região, se disponibilizou por apoio da minha orientadora, no caso, com o apoio dela, e se começou a remunerar esses, via associação de moradores. Uma solução aparentemente simples, né? Simples. Só que precisava educar a população, porque as pessoas abriam a sua janela e jogavam os restos de comida para fora, porque proliferava ali, né? Aí o senhor veio para Santa Catarina quando? Eu vou acelerar um pouquinho para chegar que realmente vai ser um modelo aí. Não, eu já estava lá na USP, né? Eu era vinculado à USP, na Universidade de São Paulo. Aí o senhor veio para a UFSC, Universidade Federal? Eu já tinha vínculo com a UFSC, né? Eu estava lá um temporário, 10 anos fiquei lá. Então, o que aconteceu? Se fez uma educação da população, porque o problema do resíduo, rejeito urbano que se transforma em lixo, não é inerente ao objeto, é aquilo que fazemos. Por isso é que digo que o lixo não vai sozinho lá para o meio da rua. Se mistura tudo, quer dizer, aí tem metais pesados, tem bactéria, tem material orgânico em decomposição, e tudo que vem junto. Tem a mosca que vai lá, transmite o resultado em diarreia, que é um problema endêmico no país. Formiga. De tudo, né? Barata, rato. Tudo, né? Cachorro, galinha, gato. Então, são animais maiores, né? A gente vê. Então, o que aconteceu é que, durante 2 anos e 8 meses, houve uma curva descendente na infestação de mucosas, na diminuição, porque aí é o que acontecia, os médicos pediatras davam vermífugo e a pessoa se reinfestava imediatamente, a criança. Né? Como é que ia ter um bom rendimento escolar, por exemplo, se ela estava desnutrida? Né? Então, o que acontece? Então, foi pela educação das pessoas que começaram a separar os seus rejeitos, porque num lugar pobre, os rejeitos são os mesmos nossos, só que a quantidade é muito menor. Agora, o senhor está falando de um modelo de década de 80, vamos colocar assim, na década de 80. A gente ainda vê tanto isso. Melhoramos bastante. Agora vamos para Santa Catarina? Vem para cá? Então, foi publicado esse artigo. Tá. E, de alguma forma, quando eu tive que voltar para a universidade aqui, para o meu trabalho, aqui na UFSC, houve um tempo em que havia o lixão do Itacorubi. Muitas pessoas sequer têm ideia disso. Que era um lugar absolutamente insalubre, mas muito insalubre, e que contaminava dia e noite. O nome do bairro, inclusive, mudou de Itacorubi para Itacurubu. Exatamente. Havia pessoas que diziam, vão lá, tiram o ovo dos urubus. Ninguém fez isso, era folclore. Era uma brincadeira com coisa séria. O que se fazia? Se despejava lá, aí passava um caminhão, jogava terra e passava um trator em cima. Então, hoje está urbanizado aquilo, né? Então, felizmente, tem havido outras soluções.
e precisava fazer algo. Então, o prefeito da época, 1988, pediu que a universidade compusesse uma equipe que fosse discutir o problema do saneamento. E eu fui indicado por portaria para participar dessa comissão que se reunia no IPUF de então, né? Também o Francisco Carneiro Ferreira, que é um arquiteto urbanista, trabalha hoje na universidade, está ativo. E o Poli, por exemplo, que foi um dos criadores de todo o modelo de fazendas de ostras, também saiu dessa mesma comissão, sabe? E da nossa parte, o Chico e eu trazia essa tecnologia, o Chico assumiu também como parte política, e a gente foi conversar com o diretor da CONCAP de então, que não era casou. Então, hoje, o atual nosso diretor Mários, aqui, Mários Banhatti. Que, com a sua compreensão ambientalista, assimilou na CONCAP e começamos a criar uma divisão. Eu não era da CONCAP, nem o Chico, afinal de contas, o Francisco, desculpe. E aí nós implementamos esse trabalho em 37 locais da cidade e a gente começou a trabalhar primeiro com um protótipo. Bem a pergunta, aquilo que funcionou em São Paulo, numa comunidade de quase 10 mil pessoas, funcionará numa comunidade que é uma cidade ou não? Porque são outras mentalidades, né? Então, nós fizemos um protótipo. Escolhemos um Monte Verde, através de uma associação de moradores, chama-se APROCON, eu não sei se existe, me afastei há muito tempo, em 3 prédios que a gente escolheu, assim, de olhos fechados, aquele, para ter bastante aleatoriedade, da beira-mar, e do Morro do Mocotó, a pedido de 2 pessoas, a irmã Edviges, que trabalha com o padre Wilson hoje em dia. Exatamente. E ela morava no Mocotó nessa época. E a Clarita, que era presidente da Associação de Moradores. Por que no Mocotó? Porque o Mocotó tem 80 centímetros de solo, o resto é pedra. E havia valas que prefeituras gestões municipais já haviam construído valas para drenar a água da chuva. Só que eles jogavam restos de alimento, caixa, papelão. Eu preciso lhe acelerar. Tá bom. Então, aí se fez mas, protótipo. Claro, conhecer a história é fundamental para que a gente entenda esse presente. Evoluímos na capital. Evoluímos. Muito, né? Daquela época para cá. Funcionou o protótipo. Que bom. Como estamos hoje na sua visão social? Olha, a prefeitura, a CONCAP, né? Mas com todo o apoio das administrações que se sucederam, tem incorporado esse modelo. E está muito à frente, do meu modo modesto mesmo de compreender, está muito à frente da maioria das cidades do Brasil, no que concerne a solução capital, de Santa Catarina e do Brasil. Porque esse modelo que é uma adaptação da política e da gestão dos resíduos sólidos a esta concepção de que o cidadão é responsável. O cidadão não é um ente passivo. Ele tem que ser ativo. Lá no condomínio de onde eu moro... O lixo é meu, é minha responsabilidade. Porque nós compramos, nós usamos e agora não fazer o que com aquilo, né? Algumas legislações no país também colocam essa corresponsabilidade da própria indústria, né? Não sei como é que o senhor está vendo esta evolução, mas ainda são alguns produtos, não é o todo que faz toda essa diferença no nosso meio ambiente, na vida de todos nós. Quer dizer, precisamos evoluir também em legislações? Como é que o senhor acompanha? Olha, eu talvez não seja a pessoa mais adequada para responder isso. Sim, mas tem essa visão, né? O que eu vejo é que, no que concerne a indústria, nós temos 2 vertentes. Ou na gestão, ou na produção, principalmente, porque o problema urbano são as embalagens. Porque o consumo aumentou enormemente nos últimos 40, 50 anos, que seja 100 anos, vamos dizer, ele entrou numa progressão geométrica extraordinária. Então, na produção, eu vejo que é pífia a participação da indústria no que se refere ao destino, porque deveriam fazer como em muitos países desenvolvidos se faz, que a indústria recolhe as suas embalagens.
O senhor né? agora, antes de começar aqui esse bate-papo comigo, vinha me contando até uma experiência de outro país. E eu gostaria que o senhor contasse aqui também, que praticamente o consumidor leva muito pouco para casa, né? Conta pra gente. Lá em Zurique. Então, eu sou muito curioso. Eu observo muito, né, a limpeza urbana, a drenagem, que é um problema gravíssimo, inclusive hoje, Florianópolis hoje é um problema super sério. E também o que fazem com os produtos, né, da vida humana, os chamados efeitos antrópicos, né, os efeitos que a vida humana produz sobre o contexto. E aí eu fui no supermercado e comecei a conversar com alguém lá. É uma espécie de subgerente, não sei que cargo seria lá. E na Suíça ela diz assim, não, aqui as indústrias são responsáveis. Quer dizer, eles trazem aqui uma caixa de cerveja, vamos dizer. Então, claro que a pessoa, são as latinhas, a pessoa leva a latinha para casa. E depois a pessoa, o Mas usuário, não leva a caixa. Não leva a caixa, nem a caixa maior, que tem um monte aqueles fardos, né? Então, isso vale para tudo, inclusive para pasta de dente. Eu peguei uma coisa corriqueira e perguntei para ela. Eles também faz a mesma coisa. A pessoa tira o tubo da pasta de dente, deixa a caixinha. Ficou a caixinha, ficou a caixa com todas aquelas dezenas de caixinhas lá dentro, vazias agora, ficaram para a indústria, que quando trouxer a nova encomenda, o caminhão que leva é o que traz mercadoria para o supermercado, é aquele que leva também. Porque é o papelão bom, né? É o papelão muito bom, é o papel bom que pode ser aproveitado. Só que essa mesma pessoa que levou só o tubo da pasta de dente, depois de usá-lo, tem que saber onde descartá-lo. E lá existe uma rede. Aí é cultura, né? Aí é educação. Educação, sempre perdão. educação. Sempre educação. Sempre educação. Isso... Você está assistindo o podcast Região em Destaque, aqui da Granfopolis. Hoje nós temos o prazer de receber o professor José Luiz Crivellati Abreu, ele que é psicólogo em saúde. E essa questão dos resíduos sólidos urbanos tem tudo a ver com saúde e a gente pode melhorar muito nosso meio ambiente, as nossas relações, a partir deste cuidado, né, com tudo isso. Eu conversava aqui também, eu volto a dizer o papo anterior aqui, antes de começar a gravar, o senhor até no seu prédio tentou mudar a cultura, né, das pessoas, a educação, levar a educação às pessoas. Já havia lá no prédio, sabe, porque se disseminou. Eu só aperfeiçoei um pouquinho. São pequenos exemplos que a gente pode fazer no nosso prédio. Isso. Lá no prédio há um compartimento para material comercial, putrescível, para a composição do composto orgânico. Há um recipiente só para vidros, sem tampa, né, com essa ressalva. Quase todos têm hoje em dia, quase todo mundo tem. Mas... E o material lixo de banheiro, que não tem o que fazer, vai para o lixo comum, para lixo. E o material... papelão, eu já falei do vidro, plástico, vai separado também, porque a CONCAP tem caminhões especializados no recolhimento desse material. Queria grifar uma coisa, não pode ser considerado um assunto triste, porque o lixo ele tem muito a ver com o símbolo de morte, né? O lixo é aquilo que não queremos mais, né? Então, aquilo se despreza. Não é lixo, são os rejeitos. Agora mesmo estamos em 4 aqui nesta sala, nós estamos produzindo rejeitos. Nós não nos damos conta, mas cada vez que eu inspiro, eu pego oxigênio, claro, pego partículas de pó, pego um monte de coisa que tem aqui, e quando eu expiro gás carbônico, você também, e cada um de nós aqui. Então, o gás carbônico que expiramos é um rejeito. Então, se nós ficássemos número de dias incontáveis aqui, ou sei lá, um número grande, 15 dias, com tudo lacrado, nós morreríamos por falta de oxigênio, que acontece nas alturas, lá em Machu Picchu, por exemplo. Tem atmosfera, mas é pobre em oxigênio. Então, é um rejeito. Então, ninguém se preocupa com isso. E não é que tem que se preocupar no sentido, que horror. Eu tenho esta xícara aqui, bem bonita, aliás, Região em Destaque. Já mostra para lá para fazer a propaganda. Então, isso. E sem cachê, né? Então, o que acontece? Se isso aqui for quebrado, isso vai ser reciclado, eu não posso jogar em qualquer lugar. Né? Numa boca de lobo, né? Um saco plástico de supermercado pode causar uma enchente sobre uma grade de boca de lobo, por exemplo. Então,
não tem que ser um assunto triste, tem que ser um ato cidadão. Quer dizer, eu vou colocar lá no recipiente adequado para que a CONCAP ou a empresa de qualquer que cidade... Que faça recolhimento em qualquer cidade. Isso, como assim, a alegria de estar vivendo num contexto onde a cidadania é exercida até nos mínimos detalhes. Isso não tem que ser triste. Aliás, quem acompanha o caminhão com os coletores, com os garis, se vocês observarem, vocês vão ver que eles são alegres. Eles riem muito entre eles. Eu acompanhei uma vez até o Ribeirão da Ilha, sabe? Obstinado eu, né? Talvez, mas é muito interessante. Obstinado é ótimo, mas analisando exatamente esses comportamentos. Só os obstinados é que fazem, né? Então, professor, esse comportamento de todos nós em relação aos resíduos, não vou falar mais lixo, tá? Resíduos. A experiência que teve em São Paulo, o que foi trazido para cá, a gente observa que não é só a educação das pessoas, a necessidade também de uma ação dos poderes públicos, né? Nós estamos falando aí tá na rede, está no mundo, né? Mas especificamente para 22 municípios aqui da região. Quer dizer, o que é feito com o resíduo no município vizinho interessa também aqui a nós que estamos aqui do lado. É uma coisa que toda a sociedade precisa, ver gestores, a população. Então, pois é. É por isso que a gente tem que ter noção de o que é um ecossistema, né? Então, ninguém está sozinho, né? Nós estamos sempre em interação, né? Então, nós vivemos aqui em Florianópolis, sim, é uma bela cidade, sim, tem melhorado muito, tem crescido enormemente, sim, e ela tem mantido qualidade de vida. Tem havido bastante preocupação e muitas medidas vão ser tomadas. Não aconteceriam se fossem esforços de um pequeno número na sua cidadania, então legítimo, mas não tem o poder para operar, porque gerenciar uma cidade não se faz com poucas pessoas, e se faz com muita competência, proficiência, se me permite levar para o nível da qualificação, isto é, da autoridade da pessoa, não a autoridade da majestade. A autoridade eu sei fazer. Então, buscar o conhecimento. Isso. Então, Florianópolis se diferencia bastante graças ao fato de que a municipalidade assimilou como sua essa tarefa e criou procedimentos, protocolos e a rede de coleta tem funcionado e de destinação também. Agora, deixa eu lhe perguntar, o senhor falou do exemplo lá na região de São Paulo, Butantã, né, próximo, e de que eram inúmeras as doenças decorrentes, né, dessa falta de educação com os resíduos, né, que produzimos, que aquela comunidade produzia. Agora nós temos aí o desafio da dengue. Estão perdendo para o mosquito. Faça uma relação para que a gente entenda tudo isso. Então, quero dizer que também, ou talvez um biólogo, né, pudesse explicar melhor, o médico sanitarista. Eu quero a sua opinião. Então, primeiro o Aedes aegypti é um ônibus, né, porque ele carrega muitos vírus. Né? É curioso porque o Culex, que é uma outra espécie, ela não é tão afim, né? Então, e o Aedes aegypti é o maior dos perigos urbanos, porque ele prolifera-se muito e ele carrega consigo chikungunya, né? A Zika. Zika, né? A dengue. E o que acontece é o seguinte, de novo a história que foi falado antes, né? Antes de começarmos, lá no comecinho do nosso trabalho aqui, que o comportamento em saúde, por isso o psicólogo metido no meio. Quer dizer, o que fazemos como indivíduos e o que fazemos como coletividade. Lembra da noção de ecossistema que falei há pouco? Quer dizer, tudo que um indivíduo faz repercute na coletividade. A pessoa não se dá conta disso. Repercute diretamente ou por modelo, como estamos fazendo aqui, discutindo esse assunto tão grave. E temos que discuti-lo alegremente. Não euforicamente, mas alegremente, de um modo saudável. O que acontece é que a proliferação
desses insetos decorre da falta de saneamento básico, né? Então, lá no prédio, né, no edifício onde eu fui síndico, nessa missão aí gloriosa, né? Muitas pessoas acham que é inglória, mas não é, ela é gloriosa porque é alguém que se movimentando, porque gestão de prédio não é da parede nem do cano, é gestão de pessoas, porque, de novo, a história do que fazemos com o edifício, que cuidados temos. Então, lá existem 8 caixas de coleta de chuva, né, de água de chuva. Então, e eu olhava lá, sempre ficava um tanto assim, uns 10, 15 centímetros, talvez, de água no fundo, porque o cano de drenagem não é lá embaixo, é mais um pouco acima, né? Então, aquilo lá é um berçário. Criadouro. Exatamente. Criadouro. Então, o que nós fizemos? Pelo menos lá, a gente comprou aquelas pastilhas de cloro que usa em piscinas, né, às vezes em outros reservatórios, e a gente criou aquela velha cestinha que vendiam laranja e bergamota, né, e a gente colocou naquilo, amarrou num arame, coisa super simplória, mas funcional, e o arame ficava na grade, de modo que podia ter enxurrada passando, mas não levava a pastilha de cloro que ficava lá impedindo porque o cloro acaba fazendo uma asepsia contra a proliferação desses. São pequenas ações, mas no todo faz uma diferença incrível. Só que ela ressalva de que era até a grade do prédio. Dali para frente era uma ação de governo. Mas são pequenas ações, eu acho que isso é de extrema importância, pela sua ação desde o seu relato aí em São Paulo até hoje, essa é a sua visão. Cada um vamos fazer, né? Vamos fazer. Eu faço um pouco aqui, você faz um pouco aí no seu município, de onde você estiver nos assistindo. Mas agora o psicólogo mesmo. A nossa sociedade está doente? Essa também envolve a história do conceito de doença, né? Então, se pensar na tuberculose, é uma doença nitidamente classificada. Falam até que está voltando. Um agente, né, etiológico daquilo, existe um quadro, existe um medicamento, a sulfas, que tem curado a maioria dos casos. Muita gente morre de tuberculose ainda. Então, aliás, a hanseníase também está por aí, e é tratável, e muitas pessoas acabam morrendo disso. Bom, mas do ponto de vista de bem-estar, porque vamos pegar o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde. Existe, entre doença e saúde, não temos esses extremos, é um contínuo que existe aqui, né? Quer dizer, ninguém está inteiramente doente, totalmente doente, porque teria que estar todas as células, milhões e bilhões de células, estariam doentes daquele corpo, daquele organismo, ou inteiramente saudáveis. Então, o conceito de doença envolve a noção de que estamos muito mais para o lado do saudável, pegar aquela curva. Isso inclui as mentes? Inclusive, principalmente tendo em conta que não existe separação entre a consciência ou a mente e o corpo, porque quando saúde é um todo. Saúde é um todo. Então, quando se pensa em emoções, geralmente pensa no psiquiatra ou no psicólogo clínico, ou no psicoterapeuta. Na realidade, se a gente fosse pensar nas emoções como sentimento, sim, isso é desse âmbito do trabalho dos profissionais. Mas as emoções, elas não são fenômenos psicológicos, são fenômenos fisiológicos. Quando fala de medo, fala o quê? De adrenalina, cortisol, vasoconstrição. Estou com medo do mosquito. Ou terror, né? Tem um cachorro lá para me morder, né? Então, o que acontece é que a nossa sociedade, desde que se monetarizou, no meu modo de entender, e aí um sociólogo seria melhor, um economista seria melhor, né? Mas aí tem uma reunião de 15 horas, né? Então, quanto mais... Nós já estamos há quanto tempo aqui? Quanto mais... 30 minutos, temos que acelerar. Temos que acelerar. Então, o que acontece? A sociedade padece do consumo hoje. Porque eu tenho essa xícara, você tem um copo de plástico, então eu tenho mais valor, porque a xícara é minha, né? Eu tenho um Lamborghini, e você tem um Fusca que anda igual, não anda igual com conforto, mas também anda, né? Então, veja, tem um julgamento de valor, um juízo posto ali.
Então, se eu estou mais bem vestido que você, então eu tenho mais... Então, essa promoção do consumo tem deixado as pessoas angustiadas, tem deixado as pessoas ansiosas. Angustiada quer dizer um estado de agitação que não sai dela, e ela não tem paz. E no que se refere à ansiedade, a ansiedade é medo. Medo em baixa magnitude, mas é medo. Medo de empobrecer, por exemplo, me deixa muito preocupado, e eu acabo, às vezes, caindo no outro extremo, que é quase uma condição daquele workaholic, né? De trabalhar, trabalhar e trabalhar. Então, nós, humanidade, pelo menos do lado ocidental, né? Nós temos promovido trabalho muito e consumo. Eu não sei se eu posso botar Tóquio nisso, porque é lá no Oriente, mas Tóquio é muito ocidentalizado. Lá é sabido, tem artigos sobre isso, que os diretores têm que mandar desligar a luz do prédio, senão as pessoas não vão embora. Né? Exatamente por quê? Porque é constrangedor sair de lá. As outras pessoas que estão lá pressionam a quem quer sair. Tem aniversário da mãe, por exemplo. Não pode sair. Então, sabe, é uma concepção muito equivocada do trabalho. E o trabalho deveria prover a todos nós de qualidade de vida sem que nós acabássemos com a nossa vida extra-trabalho. Né? Porque lá nas cavernas a gente trabalhava para pegar o javali. Mas você não acha que Mas as gerações mais recentes já estão mudando isso? Olha, eu percebo. Os meus filhos dizem que eu sou um idoso otimista. Sabe? Porque eu digo assim, os alfas talvez, já que eu sou baby boomer... Nós já estamos, né? Agora vem os betas, já na inteligência artificial. Né? Então. Estão nascendo a partir de agora, já são os betas. Pois é. Então... Millennium artificial. Meu Deus, aí eu vou até outro dia aqui com ele. Quem é Millennium, né? Que saiu do século XX e entrou no século XXI com jovens ainda, já pegaram a internet, já tinha digitalização, já tinha caixa eletrônica, já tinha cartão de crédito. Mas quem fazia a conta no lápis? Né? A multiplicação, o divisor, essas coisas da divisão, eles nem sabem o que é aquilo. Mas você falava dessa sociedade extremamente consumista, né? que nos tornamos, né? Queremos mais. E aí não temos condições de gerenciar os nossos resíduos. Né? Então, vamos fazer uma revolução pela educação. A educação é a única... Olhando aqui, o que o senhor diz para quem está nos assistindo? A educação é a única solução. Não há outra solução. Todas as outras soluções são paliativas. Elas podem até dar conta até certo grau. Então, isso vale para os rejeitos, isso vale para a gestão do trabalho, isso vale até mesmo para a quantidade de água que nós estamos tomando, né? Então, porque a gente pode dizer, tomo 2 litros, 3 litros, sim. Mas se você dissesse, não, você tem que tomar 15 litros por dia, vai fazer mal aquela água, por hiperidratação. Né? Então, quer dizer, tudo... O equilíbrio. Né? A educação, ela é a boa gestão. Agora, veja, hoje, qualquer um de nós 4 aqui sabe que tem muito mais sabedoria do que há 10 anos atrás. Todos nós sabemos. Se olharmos para 20 anos atrás, talvez não seja para eles. Não. Mas, 20 anos atrás, nós vemos que nós dois, pessoalmente, que nós somos muito mais sábios do que 20 anos atrás, do que estávamos. Sim. Mas o que é a sabedoria? Porque se pensar em acúmulo de conhecimento, um drive externo, esse SSD tem 1 terabyte, aquilo lá tem muito mais informação do que eu. Agora, ele não tem a minha sabedoria. Então, deve haver uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Né? Por quê? Porque o conhecimento é o ingrediente da sabedoria. Diz que algumas empresas, algumas indústrias já estão buscando de volta os ditos cabelos brancos para interagir com os jovens, porque a inteligência, a rapidez, sei lá, o conhecimento, com o nosso conhecimento, a função dos conselheiros. Está fazendo muita diferença no mundo. Está aparecendo hoje a função dos conselheiros, exatamente, porque as pessoas se tornaram muito operacionais, mas pouco reflexivas no que se refere a isso. Então, há muito mais
há muito mais, sei lá. Há uma probabilidade de que haja mais sabedoria numa pessoa que viveu mais do que numa que viveu menos. 30, 40 anos menos. Agora, o que é a sabedoria? É a habilidade para tomar decisões em prol do bem comum. Isso é sabedoria. Porque se eu tomo uma atitude e pego essa caneca para mim, isso é sabedoria? Bom, em algum grau talvez seja esperteza, não sei se é sabedoria. Chega mais para frente, senão não sei se é sabedoria. Por quê? Porque quem não tem a caneca vai me tomar a caneca depois. Vai ficar com inveja. Agora, se todos tiverem canecas, ou pelo menos a maioria, ou quem precisa da caneca, essa pessoa estará afim comigo e colaborativa. Então, a educação nos leva à compreensão de que a sabedoria é a disseminação do bom viver. E quando nós falamos da educação para os resíduos, com os rejeitos e com a destinação deles, sem destruir o solo, impermeabilizar, mexer na biota, etc., que existe, que é a vida que está naquele solo, então nós estamos fazendo isso, estamos tendo um ato sábio, e que nesta cidade tem sido assimilado pelo poder público, de um modo melhor, mais efetivo ou menos efetivo, mas tem. Tanto que Florianópolis está diferenciado. É um destaque no país e toda a América aqui. Tintim, então, com as nossas canecas. Saúde para todos nós, com as canecas para todos. Saúde, né? E sabedoria, gente. Sabedoria, vamos buscar esse conhecimento, né? Colocá-lo em prática, passar para as outras gerações. Isso é o nosso papel. Não é posar de anjo nem nada, né? Não. Simplesmente exercer a cidadania. Isso. E a cidadania inteligente. Eu queria agradecer, posso fazer? Pode. Agradecer a gentileza do acolhimento da Maria Helena e também de vocês. Eu confesso a vocês que eu fiz um roteiro aqui. O roteiro você foi, porque o papo aqui fluiu para um outro caminho, mas foi tão bom, não sei se você gostou, eu gostei. Que bom, gostei muito também de conversar e fico à disposição, porque falar sobre saúde, falar sobre aquisição de conhecimento e a decorrente sabedoria, quando é possível, é algo que é muito necessário para a humanidade e a gente não passa de um modo impermeável pela vida, né? A roda da vida está sempre girando, todo mundo está pendurado nela. Quem chegou mais cedo vai sair mais cedo. Quem chegou mais depois... Cedo, tá? Não tão cedo. Olha aí, ó, Crivellati com 2Ts.psc.br. O que eu encontro aí nesse site? Então, tem lá, mas aí a parte de psicoterapia, né? Tá. Eu e a Vera, minha esposa, a gente trabalha com psicoterapia de relações conjugais, que legal. é um outro item. Aí já dá outro programa. Aí dá uma série. É verdade. Uma série de podcasts. Compulsões, drogas, essas coisas. Professor, olha, vou ter que agradecer especialmente aqui ao nosso diretor por ter feito essa indicação e o senhor está aqui conosco. Muito obrigada pela participação. Também. Vamos fazer a nossa parte, olha aí, né? Tantas dicas, só você assistindo lá do comecinho, né? Todo o programa, para você entender essa evolução do nosso bate-papo e aonde quisemos chegar. Mas, acima de tudo, educação e essa responsabilidade que temos que ter com os resíduos que produzimos, com a nossa saúde e a saúde de todo mundo. Até a próxima.